Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus lhe dê a paz, que Deus reine sobre sua família, que Deus reine sobre o seu trabalho, que Ele possa reinar neste exato momento, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui para trazer para você uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de fé, de esperança para a sua vida. Eu não sei como você vai receber esta palavra, mas receba com toda a força do seu coração, que a palavra possa entrar no seu coração, possa entrar na sua vida. Eu acredito que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas em sua vida. Deus pode entrar com providência. Deus pode entrar com livramento. Deus pode entrar com libertação em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipotente. Amém? Então eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra aqui no livro de Gênesis, livro do começo, livro do princípio, que diz aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 15, que diz assim, ó, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido, a que hei te referido. Então o texto sagrado aqui revela um momento marcante em que Jacó ele teve a sua primeira experiência pessoal com Deus. Jacó havia partido dos seus pais para fugir do seu irmão Esaú, que queriam matar, queriam ferir Jacó. Então Jacó tomou atitude e foi para uma terra distante, onde moravam os seus avós maternos. Entretanto, Deus, nessa trajetória, se revelou a Jacó, naquela famosa visão grande que tinha uma escada que ligava os céus e a terra, onde os anjos desciam e subiam naquela escada. Então, Deus havia fazido uma promessa para Jacó. Jacó, todo mundo às vezes conhece a história dele, já viu a história de Jacó, que carrega uma palavra, o nome dele que significa enganador, usurpador. Então, Jacó teve a sua experiência com Deus. Jacó, na hora da fuga, ele pensava que estava sozinho, mas o Senhor segurou a sua presença. O Senhor prometeu a Jacó que a sua presença, a sua proteção, o retorno, a sua terra, a sua assistência, Deus prometeu a ele. Ele garantiu que o cumprimento da sua promessa. Deus é maravilhoso e se revela a nós no momento mais crucial da nossa vida. Deus ele se revela ao ser humano, Deus se revela à pessoa. Então a primeira coisa que Deus prometeu para Jacó, olha o que o texto diz aqui, ó. Olha o que o texto diz, ó. Eis que estou contigo. A primeira coisa que Deus falou para ele foi a sua presença, a presença de Deus. A primeira coisa que o Senhor garantiu a Jacó neste texto foi a sua presença pessoal. Ele diz assim, ó, eis que estou contigo, ou eis que eu estou convosco. Então perto estava o Senhor. Deus estava perto de Jacó. Deus estava perto dele. No momento mais difícil, Deus estava perto dele. Então Deus, ele garantiu, aqui o texto diz, a primeira coisa que o Senhor garantiu a Jacó nesse texto foi a sua presença. Então o próprio Deus estava perto dele. Olha o que o texto diz no capítulo 28, do versículo de número 13, que diz assim, ó, perto estava o Senhor. Jesus estava perto dele, Deus estava perto de Jacó. Jacó não estava sozinho naquela fuga, porque ele fugiu para se livrar
do seu irmão Esaú, porque queria o matar, porque ele enganou ele, porque ele recebeu a promessa do seu pai. Então Jacó enganou ele. Então Deus está sempre perto daqueles que estão desanimados, que estão tristes, que estão querendo tirar às vezes até a própria vida. Deus está perto para o quê? Para livrar a pessoa. Então Deus está sempre perto, porque garantiu a sua presença. Então Jacó pensava que estava sozinho, mas Deus lhe assegurou a sua própria presença pessoal. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Então o texto diz, no capítulo 28, versículo 13, perto dele estava o Senhor, melhor dizendo. Perto dele estava. Deus está sempre perto da pessoa, do ser humano. Às vezes a pessoa diz, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não sei o que, Deus não liga para mim, Deus não liga para a minha situação. Deus está sempre perto. É você clamar, pedir ajuda, e Deus vai sempre estar perto de você. Outra hora nós vamos falar de outro ponto que Deus garantiu para ele, que Deus garantiu a Jacó. Mas eu quero finalizar aqui, mas vai ter outro vídeo falando sobre isso. Que Deus abençoe você, que Deus sustente a sua fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que eu não desisto.